Fala, fala família! Mais um dia de Bora Up. E olha, eu vou te falar, é cada uma que o Jonas me inventa que hoje nós vamos revelar cada coisa que você não sabe sobre negócios e empreendedorismo, que eu fiquei impressionado. Jonas, todo dia é uma novidade e essa foi ótima. Meu nome é Diogo, sou um dos hosts dessa mesa, sou especialista em inteligência artificial. Então, se você quiser saber mais sobre essa área, saber mais sobre tecnologia, entra lá no meu Instagram, @diogocrisp.ia. Você vai ficar atualizado sobre as novidades nesse mercado que tem crescido cada vez mais. E eu vou te falar, se você não está acompanhando inteligência artificial, você vai sofrer um pouquinho aí na frente. E do meu lado, o cara da nave, Dr. Jonas Naves. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Alô, mundo! Tudo bem com vocês? Muito obrigado, Diogo, por estar aqui hoje. Nossa convidada especialíssima. Esse programa é cada vez mais interativo, cada vez mais variado, com coisas novas, com novidades, com aprendizado. Um beijo para você no Rio Grande do Sul, TV Mais, acompanhando a gente. Um beijo para todos vocês que estão aí na internet, no mundo todo, acompanhando o Bora, que não para de crescer. Agora é Bora Up. É bora acreditar, é bora tech. Vamos lá. Bora lucrar. Olha então, só. Prepara. Tem muita coisa aí vindo. Muita coisa legal. E meu nome é Jonas Naves, eu sou diretor comercial deste renomado podcast, o melhor podcast do Brasil. Quando se fala de empreendedorismo, de corporativismo, nós temos as melhores pessoas aqui para nos ensinar e ensinar vocês, a todos nós. Aprendizados aqui a mil, né, Diogo? Com certeza. Hoje o negócio tá fantástico. Eu vou voltar a bola pro Diogo, que ele vai apresentar a nossa convidada. Você vai ver que coisa louca. Hoje nós vamos aprender muitas coisas diferentes daquilo que você tem do nosso cotidiano e dá para ser cada vez mais um melhor empreendedor, não é verdade? Cara, você sabe o que é o mais legal dessa história? É que a gente acha que o empreendedorismo, ele é, a grosso modo, um empreendedorismo particular, que você vai entrar, abrir um negócio dentro de uma esfera particular, né? Que você não precisa entrar numa esfera estatal. Mas, olha, a nossa convidada de hoje é uma pessoa que tem crescido muito numa área que é inicialmente federal, inicialmente concursado, né? Que tem um concurso. Então, para você que está querendo fazer seu concurso, nós vamos abrir esse mercado todo, nós vamos falar muito com essa pessoa que é, olha, o símbolo da postura, da etiqueta. Ela tem uma cara de Cíntia, sabe aquela Cíntia da etiqueta? Vamos ver. Olha, doutora que trabalha, formada na área de direito, especializada, ela vai falar um pouco mais sobre as especialidades dela, casada, 2 filhos, a menina dela tem quase a idade dela, ela vai falar tudo sobre isso. Primeiro, a gente vai entender mais sobre um mercado que não é habitual, que é o mercado de cartório. Hoje, com a gente na mesa do Bora Up, doutora Joane Tavares. Olha só, cara, a gente vai ouvir cada história dessa doutora. Ela já passou em 6 concursos de cartorário. Para você que está aí fazendo o seu concurso, ralando, ela passou em 6. Ela vai contar a história de como é que foram os desafios, por que que ela mudou de um lugar para outro. Hoje ela está no tabelionato de Serranópolis, e vai contar tudo sobre essa história e essa vivência. Doutora Joane, seja muito bem-vinda, muito obrigado por sua presença. Fale um pouco sobre você, como é que foi cair em Serranópolis? Muito obrigada, primeiro, pelo convite. É o primeiro podcast que eu participo, fiquei bem animada e hoje estamos aqui, né? Uma satisfação muito grande estar participando. Bom, Serranópolis é uma cidade totalmente desconhecida para mim. Na verdade, o estado de Goiás, apesar de eu ter minha família materna toda em Goiânia, minha mãe é de Goiânia, tenho tios, primos, uma família grande em Goiânia, mas eu não conhecia nada do interior e não conhecia nada do potencial de Goiás.
Goiás, para mim, é uma potência. E hoje eu não troco Goiás por qualquer coisa, não. Né? O pessoal tem que convencer muito. Sim, não é qualquer concurso que me tira daqui mais, não. legal. Porque é um estado maravilhoso. E eu só fui entender, compreender isso depois que eu cheguei. Que legal. Mas então vamos começar do começo. Fala para nós lá de onde você veio, a sua família, como é que era, como é que começou o seu primeiro trabalho, como é que era, onde você nasceu. Começamos agora o Bora Up Repórter. O que come, onde vive, como dorme, quais são os hábitos da doutora Joane? Fale um pouco de como tudo começou. Foi fácil, né, doutora? Passar em 6 concursos, uma mata, pensa numa vida tranquila. Bom, eu sou de Belo Horizonte, né? Nascida em Belo Horizonte. Hoje eu tenho 36 anos. Eu comecei a trabalhar muito jovem, trabalhava com a minha mãe. Minha mãe tinha um comércio, ela mexia com bijuterias no interior de Minas. Acho que com 13, 14 anos, eu sei fazer brincos, colares, fiz tudo isso com ela. Que legal. E aí, eu fui mãe muito jovem, né? Eu fui mãe com 17 anos, morava no interior de Minas Gerais. Qual cidade? Eu morava em Bom Despacho. Morei Bom um período em Bom Despacho, mas sou natural de Belo Horizonte. A família do meu pai é toda de Bom Despacho. Minha avó mora lá ainda. E aí, então, quando eu tive minha filha, né, com 17 anos, eu estava no meio do ensino médio. E aí, muitas pessoas viraram para mim e falaram assim, vestibular para você acabou, né? Acabou a vida, né? O lance da mãe jovem costuma ser isso. Acabou sua vida, agora você tem que... Você tem que casar, vestibular para você acabou, né? O que você vai fazer? E assim, aí contra tudo e contra todos, a minha filha com 3 meses de idade, eu, né, acho que tanto falar, e martelamos na cabeça dos meus pais, a gente voltou para Belo Horizonte, porque eu queria fazer faculdade de todo jeito. Para mim era realmente assim... se tornou uma importância ainda maior, né? Porque eu nunca quis esse rótulo assim de vítima. Nunca fui assim. Muito pelo contrário, eu já tive que mostrar, falar, não, eu vou fazer vestibular sim, eu tenho potencial sim, e minha filha vai junto. Uau. E vamos crescer da mesma forma. Então aí eu tentei primeiro vestibular na Federal, que é o sonho de muitos, né, estudantes. A gente às vezes cresce muito com isso. Mas eu realmente não tinha ainda bagagem suficiente para ser aprovada na Federal e fui começar os cursinhos. E também concursos, né? O meu primeiro concurso eu fiz com 17 anos também. Comecei a fazer concursos muito cedo, porque a minha família, né, eu gosto muito de falar isso, tenho orgulho de falar, a minha família é de concursados. Minha família por parte de pai. Então, assim... Minhas tias, quase todas concursadas, meus primos também, alguns eram concursados, deixaram concurso, mas para lidar com outra área. Então, nós teria que sentar para contar quantos concursados tem, mas isso é da nossa família. Que bacana. E eu tenho muito orgulho disso, porque meus avós eram pobres, eles têm origem pobre, e desde lá de trás eles já tinham essa mentalidade do estudo, né? Incentivaram minhas tias, mulheres, né, naquela época, a fazer faculdade, estudar, né? Hoje eu tenho uma tia que é juíza, outros concursados no banco, todo mundo, graças a Deus, muito bem sucedido, muito bem de vida, concursado assim em várias áreas, mas concursado. Sim. A maioria é concursado. Com aquela questão da segurança, né? Algumas vezes entra muito essa questão do concurso, igual você falou, ele é um ambiente ali que você vai falar, olha, você... né? E aí a gente já começa a ver um pouquinho da característica da doutora Joane, que o que acontece? É um ambiente seguro, não se preocupa que ninguém vai te mandar embora. Doutora Joane, a preocupação não foi essa, foi como é que eu vou chegar mais longe ainda nessa história. Então, talvez pela família dos seus avós ser mais humilde, ser mais simples, falou, ó, presta concurso público que tá tudo certo, você não vai precisar se preocupar num futuro. Mas e aí, você entrou, fez o seu primeiro concurso logo com 17? Com 17 anos, comecei a fazer todos os concursos de nível médio que aparecia. Fiz vários. E é aquela, não sei, quem é concurseiro daquela época minha, né? Você vê, eu já tô ficando velho, daquela época, a gente comprava as apostilas nas bancas de revista. Vendia as apostilas na banca e eu fazia todos. Então, fiz concurso para Polícia Civil, para Tribunal de Justiça, para Prefeitura, para tudo.
E aí, só que, né, nesse meio tempo, eu fui fazer um cursinho comunitário. Eu gosto muito de falar dele porque, assim, para quem acredita em Deus, eu fui na missa num domingo e, assim, né, meu pai, depois que voltou para Belo Horizonte, não estava numa situação financeira muito legal, e aí eu estava meio, assim, fiquei um início, né, naquele início, logo depois, no ano seguinte, quando eu me mudei para Belo Horizonte, fazendo os concursos, estudando em casa. Minha filha era uma bebê de 4 meses, não tinha começado a trabalhar imediatamente. E aí eu fui na missa e o padre falou de um cursinho comunitário lá no bairro. E foi exatamente isso. E aí eu fui lá, me inscrevi. Um lugar maravilhoso. Pensa assim, uma estrutura enorme. Fazia parte da estrutura da PUC, né, da Igreja Católica. E fiz o cursinho lá, assim, professores fantásticos, assim, sou fã demais. E aí eu fui, fiquei esse ano estudando, né, esse ano 2017, perdão, 2007, né, pós-nascimento da minha filha, fazendo cursinho, estudando para concurso. E aí eu fui e comecei a faculdade no outro ano, em 2008, Uau. na PUC Minas. É muito interessante porque quando a gente fala de empreendedorismo, o que é o empreendedorismo? O cara simplesmente, ele vai. Não, ele traça um rumo e vai. E nada diferente de alguém que vai estudar para um concurso. Você traçou um rumo e é aquele negócio, eu ponho o pé, depois Deus põe o chão, né? Então, assim, porque quando eu estou estudando para concurso, eu não tenho renda, eu não tenho nada. Simplesmente, sim, eu tenho que me virar ali para poder estudar né? E assim, pode ser que dê certo de passar e pode ser que não. Então, tudo que você tem é aquilo. E é uma vida de renúncia, né? Então, Sim, assim, muitas pessoas não estão dispostas. Né? Eu digo muito isso. Então, por exemplo, depois, quando eu já comecei a trabalhar, eu trabalhava o dia todo e tinha que ir fazer faculdade à noite. Depois que eu me formei, eu trabalhava o dia todo, à noite eu continuava estudando para os concursos. E aí, tinha amigos que falavam, Joane, vamos hoje tomar uma? Joane, vamos hoje comer um pastel? Joane, vamos não sei o quê. E a maioria das vezes a resposta era não. Falava, não. Até agora eles estão esperando. Estão esperando até hoje. A maioria das vezes era não. Falava, não posso, porque eu tenho que estudar. Porque assim, se você pega e começa a sair terça, quarta, quinta, você vai estudar que horas? Quem trabalha 8 horas? Eu trabalhei o dia todo, a vida toda. Olha só. Não fiquei só por conta de estudar para concurso, de cartório. Então, eu sempre trabalhei. Você trabalhava 8 horas e estudava à noite. Estudava à noite. Então, assim, é uma vida de renúncia muito grande. Então, depois que começou a apertar muito a situação financeira, porque eu ganhava R$ 1.200. Eu falo R$ 1.200 porque eu tenho... a gente participou, né? Eu tenho um cartaz meu segurando os salários no protesto que a gente fez lá no serviço público. Eu tenho um cartaz mostrando meu salário. E aí, assim, eu fiz concurso no Brasil todo. Eu fiz concurso no Pará, no Maranhão, no Rio Grande do Sul. E isso ganhando R$ 1.200. Então, assim, eu me endividei muito, comecei a arrumar outros meios, né? Vendi Mary Kay, Jequiti, vendi Romanel, tudo vocês imaginarem. Olha que legal. Às vezes eu estava estudando e pensando, olha, eu preciso fazer o concurso no Pará. Passagens, assim, de 1.000 e cacetada. Preciso fazer concurso no Mato Grosso do Sul. Às vezes tinha provas que foram na época de Copa. Você que se bancava. O meu pai, depois ele começou a me ajudar, mas assim, ele não tinha como ele bancar para mim. Sim. Ele me emprestava, né, dinheiro, me emprestava cartão. Meu esposo me ajudou muito. Meu esposo vendeu um carro para poder pagar minha pós-graduação. Não, era namorado. Era namorado? Olha, cara. Ele vendeu um carro para pagar a minha pós, porque aquela pós que eu falei que eu queria fazer quando eu estava trabalhando no cartório, eu não consegui pagar, fiquei devendo o curso quase todo. E aí, no final, ele teve que pagar para pegar o diploma. Esse é o típico investir na planta. Eu vou mesmo. Mas aí, dentro disso, eu acho muito interessante toda essa questão da renúncia, da resignação da mãe jovem. Você acha que isso, até onde, né? Lógico, talvez você já fez outras análises, até onde essa questão foi decisiva
nesse ardor seu em passar nos concursos, em estudar, em falar assim, eu não corro o menor risco de desviar uma agulha do que eu tô fazendo aqui. Porque eu sou pai, tenho uma menininha e eu sei o que é. Uhum. Mas a gente tá falando de uma menina de 17 anos, cuidando de uma outra menina. Exatamente. E é você bem poderia isso. falar, minha mãe vai cuidar, meu pai vai cuidar. E no seu caso, você teve um senso de responsabilidade que eu não sei se você teria, não fosse o caso da bebê. Sim, já pensei muito sobre isso, porque assim, é muito engraçado. Eu estava falando isso esses dias com um grupo de mulheres, que inclusive a gente está com um movimento, vai ter um evento em Serranópolis semana que vem. Eu só me tornei assim, uma pessoa respeitada depois que eu passei nos concursos. Então, assim, eu andava com a minha filha bebê no bairro, o pessoal achava que eu era babá dela. Então, eu acho que o fato de eu ter sido mãe jovem foi determinante, porque talvez se eu não tivesse sido mãe tão jovem, eu não sei se eu teria ido até as últimas consequências para ir atrás do que eu precisava. Talvez eu poderia ter ficado um pouco mais acomodada, menos urgência com as coisas, porque eu tive uma necessidade minha de me provar como uma pessoa que sim, eu quero estudar, sim, eu tenho capacidade muito grande, porque eu não queria a vida de casada e dona de casa que estavam querendo atribuir para mim. Não, você tem que casar, não, você não vai poder fazer vestibular. Até shows, assim, eu lembro que às vezes eu estava em casa vendo DVD de um show assim, internacional que eu gostava, eu falava, nossa, eu tenho um sonho de ir. E assim, as pessoas falam assim, mas você vai como? Com o bebê nos braços? Então, assim, era só isso que eu escutava. Só isso. A toda prova. O tempo todo. Quando eu cheguei na faculdade, no primeiro dia de aula, que eu reencontrei uma conhecida minha lá do colégio, lá de trás, eu fui, em muitos anos, né, que ela não me viu, eu fui falar com ela, e tal, eu falei, eu tenho uma filha. A primeira coisa que ela me falou assim, nossa, o que você foi arrumar, hein? Meu Deus. Então, assim, isso muito martelante. Então, eu falei assim, não, eu vou mostrar para todo mundo que eu sou muito mais do que isso. Nossa. E hoje, assim, graças a Deus, a minha filha teve uma educação excelente, passou no vestibular da Federal do curso que ela queria, na faculdade que ela queria, mora, assim, com uma vida boa, graças a isso. Que coisa A boa. essa garra, né, que tive que tirar. Que agora é sua irmã, né? Não. Vai tirar a foto das duas, com certeza, porque né, a doutora é muito jovem, a menina, ela tá com 18, quase 19. quase 19. É irmã, né? Olha, Quase os 19. dois falam que é irmã. E é interessante, é engraçado, porque nós vivemos nessa sociedade, né? Que as pessoas acham que as coisas vão acontecendo e elas vão transformando em limitação. E a senhora construiu isso como resiliência. Eu vou seguir, eu vou acelerar, eu vou correr. E aí entrou no vestibular, né, de direito, fez o vestibular, seguiu e aí concurso. Espera aí, só aproveitando a deixa. Porque assim, ó, quando a gente fala de sucesso, grande sucesso, dupla sertaneja, músicos, jogadores, geralmente é assim, demorou 20 anos para fazer sucesso de repente. Demorou 20 anos para o cara explodir. No seu caso também aconteceu um pouco assim. Porque demorou muito tempo correndo atrás, segurando a menina no colo e todo mundo, ninguém conhece. De repente, bum, doutora Joane, né? Agora é tabeliã e tudo mais. E aí, claro, foi crescendo e as coisas foram acontecendo. Então, teve esse processo. Durante esse processo, você pensou em desistir? Como é que foi isso para você até esperar o negócio explodir? Porque, vamos dizer assim, quando passou no concurso, foi como se chegou minha carreira agora. Sim. Chegou minha vez. Bom, como eu disse, eu comecei a fazer concurso com 17, e aí entrei na faculdade com 19, trabalhei em alguns poucos lugares, assim, coisa bem rápida, e aí entrei para trabalhar em um cartório. E logo em seguida eu fui chamada num concurso que eu tinha feito antes, que foi na junta comercial. Eu fiquei concursada lá, fui servidora de nível médio, né? Então, assim, era um salário pouco, até eu me formei, continuei lá e tudo. Então, assim, é realmente um processo, uma caminhada. Então, muitas vezes as pessoas elas têm que ter
vislumbrar isso. Olha, às vezes eu vou ter que passar por esse caminho para poder chegar lá onde que eu quero. Né? Não é de um dia para a noite. Um estudo para concurso. Essa consciência. Sim, eu tinha essa consciência. Tanto que, assim, por isso muitas renúncias. Porque eu tinha convicção. Falar, não, eu vou ter o meu momento, que eu vou poder viajar para a praia à vontade, que eu vou poder ir nos shows que eu quiser, que eu vou poder comprar o que eu quiser. Porque muitas vezes, assim, as pessoas chamavam gente para viajar e, assim, não tinha a menor condição. Eu passei, assim, muito carnaval em casa estudando. E tinha questão, porque o meu dinheiro era todo para o concurso, para minha filha, para me manter. Assim, eu morava com os meus pais, mas eu tinha muitas despesas, né? Para comprar um cursinho para mim era difícil, um cursinho para concurso era muito difícil. E, inclusive, apostilas, né? Depois, quando eu comecei a fazer concurso de cartório, já era um outro patamar de estudo, né? Com o concurso de cartório, ele é caro de se fazer, porque são 6 etapas praticamente. E você tem que viajar, e você tem hospedagem, e os melhores cursinhos são caros. Hoje tem curso na faixa de R$15 mil para você estudar. Então, assim, naquela época, para mim, um cursinho de R$1.000 a R$2.000 já era o salário todo. Né? Tinha que parcelar, tinha dificuldade de fazer. E até por isso, né, que eu também tenho que contar essa história, que muita gente não sabia, eu tirei minha carteira essa semana, minha carteira de motorista. Olha! Eu não tinha carteira de motorista. Prioridades, né? Exatamente, porque eu fui jogando, até que eu peguei minha carteira essa semana. Seja bem-vinda. Arrumou o pior lugar para começar a dirigir. Não, mas não dirigir aqui ainda. Goiânia é menor de Uber, não é pra tanto, né? E aí, assim, e interessante porque eu tô desde 2017, né, nessa profissão, e só lá no Paraná, ano passado praticamente, né, 2023, 2024, que as pessoas foram me conhecendo mais e me chamando para falar um pouco sobre isso. Olha só. E foi muito legal lá, e eu gosto muito de falar isso, de agradecer, porque até então, desde a junta comercial, sempre dei palestras, mas palestras naquela época sobre registro empresarial, depois palestras sobre o cartório, sobre os serviços do cartório, mas nunca tinham me chamado para falar da Joane. Falar um pouco da minha história e tudo. E lá no Paraná que fui convidada pela primeira vez. E assim, fui em mais de um evento para mulheres. E no sentido exatamente de mostrar como o estudo é também um caminho. Um caminho de sucesso, um caminho de empoderamento também. Né, que para mim foi. Para mim significou muito mais. E aqui em Serranópolis também vou ter o prazer de participar. E só recentemente que eu fui chamada a primeira vez e eu falei, nossa, eu achei diferente, né? Porque as pessoas querem saber do cartório em si, né? Sim, e não da pessoa. Acaba muito, e isso é um pouco até da pegada do Bora Up, porque a gente tenta, dentro da sua caminhada, você vai deixando migalhas, né? Você vai deixando traços. Um rastro, né? O que eu posso? Que jeito que eu posso? No seu caso específico, foi tão interessante que você tinha na sua cabeça, eu quero ser servidora pública. Pronto. Isso era algo que você já trazia para você. E você começou isso o mais cedo possível, né? E aí fica para você que quer seguir carreira pública, pelo que a doutora Joane já falou, começa. Você quer fazer concurso público, você quer ser juiz, você quer ser desembargador, talvez nem seja o seu objetivo, mas você gosta da carreira pública, começa a prestar concurso quanto antes, né? Tem concurso para ensino médio, tem concurso para analista de qualquer área de meio ambiente, área de direito, começa. E nunca pare de fazer, porque pelo que você falou, no fim das contas, é o que o povo fala, né? O concurseiro não estuda para o concurso, né? Ele estuda até passar. Né? Ele não estuda para passar. Ele estuda até passar. Né? E foi muito do que aconteceu na sua vida. Né? Logo cedo eu quero ser e eu vou ser, e pronto. E é importante falar isso para as pessoas que almejam um cargo público, um concurso público, e muitas vezes as pessoas ficam assim, eu trabalho o dia todo, eu não tenho tempo de estudar, eu não consigo, eu não tenho condições. Então, assim, eu recomendo começar com o que você pode fazer. Porque eu mesma,
enquanto eu trabalhava, até eu assumir meu primeiro cartório, eu estudava 1 a 2 horas por dia no máximo, porque eu chegava em casa morta, né? Eu trabalhava no centro da cidade, pegava ônibus. Quem mora em Belo Horizonte sabe como é. Chegava em casa destruída, dava atenção para minha filha ainda. Quem conhece de mãe sabe. A menina, depois que a mãe chega, só quer a mãe. Sim, mas não tem jeito. Dava com o pai, dava com a avó, dava com o vô, mas na hora que a mãe chega, só quer a mãe, né? E é legal, assim, que ela sempre foi muito tranquila e desde o início eu acabei arrumando uma forma de interagir ela com os estudos. Então, eu tenho várias fotos, eu estudando e ela junto, ela fazendo vídeo, eu fazia muitos resumos para tentar aprender algumas ideias, né? E aí ela fazia música com os meus resumos, assim, tem vários vídeos, tem vídeo dela explicando coisas, assim, sei lá, acho que ela tinha o quê? 8, 9 anos. Então, assim, eu arrumava um jeito de interagir. E o meu filho hoje, o mais novo, a mesma coisa. Porque eu continuei estudando depois, né? E assim, eu acho que também é uma forma de mostrar para eles, né? Mostrar para os filhos que se você quer alguma coisa, você tem que correr atrás, você vai ter que estudar, e a família tem que participar. Com certeza. Não tem jeito da família ficar de fora. Né? Quantos concursos você fez? Eu não sei dizer. Muitos. Nossa, eu acho que nem se eu sentar assim, porque eu comecei com 17. Fiz todos os concursos de nível médio que aparecia, fora os de cartório, que foram vários. Que bacana. Não sei dizer. Não desistiu até passar no primeiro, no segundo e foi embora. E fui embora, que assim. Bacana. E eu gosto muito. E era no Brasil todo? Brasil todo. Eu não tinha... Fiz para tudo. O meu primeiro que eu fiz para cartório foi no Mato Grosso. Inclusive, fui aprovada, mas depois eu não assumi lá. E aí, algumas vezes eu tive dificuldade de arcar com as passagens, então peguei empréstimos. Aí, Mato Grosso do Sul mesmo foi um caso que eu tive que ir de ônibus. Porque estava na época da Copa, se eu não me engano. De BH para Mato Grosso. Campo Grande. Para Campo Grande. Uma passagem astronômica. E aí também é aquela questão que quem não acredita, né? Quem acredita vai me entender. Eu tinha uma amiga que tinha um tio que morava em Campo Grande e ela ia visitar o tio. Uau! E ela foi comigo de ônibus. E eu fiquei na casa com ela, na casa do tio dela. E o tio dela, assim, sabe, assim, fez tudo pra gente. Nossa! Fez tudo e Deus. levou na prova, voltava, fez café pra gente. Porque isso, naquela época, pra mim, fazia muita diferença. Claro. Um táxi que eu economizava fazia diferença. Então, e eu às vezes eu ficava um pouco com medo. Então, eu fui de ônibus com ela, então não fui sozinha, né? 30 horas de ônibus que deu, e ficamos lá extremamente bem recebidas, e inclusive depois mantive contato com a família, né, desse tio dela, que infelizmente já faleceu, mas que eu fui muito grata mesmo. E você tinha a consciência de que isso era cuidar de Deus? Ah, sim, porque assim, na minha história, né, eu não sou uma pessoa religiosa, propriamente dita. Tanto que, pra você ver como as pessoas julgam, né? Muitas pessoas acham que eu não tenho fé, que eu não acredito, mas muito pelo contrário, eu tenho uma fé muito grande. E eu tenho toda a certeza, porque assim, vários momentos da minha vida não tem explicação. É a mão de Deus mesmo. É aquela linha de baixo que o pessoal fala, né? Que é a hora do milagre. Tá tudo na planilha, você consegue descrever tudo, mas tem uma linha que é a linha do milagre, que você não sabe como aconteceu, que jeito que o negócio rolou, nem nada. Agora, para entender um pouquinho, você diz que iniciou a sua carreira e a sua paixão por cartório começando a trabalhar dentro de um cartório. Como é que é esse processo? Eu quero trabalhar hoje num cartório, eu preciso prestar concurso público para trabalhar como analista dentro do cartório? Como é que costuma ser isso? Bom, é até bom você perguntar isso, né, para a gente aproveitar e falar um pouquinho, que na verdade, o cartório, ele é um misto de público e privado. Então, perfeito. Quando a gente passa no concurso, a gente recebe a delegação, o Estado dá a delegação para a gente daquele cartório, daquela serventia. Então, a gente vai receber todo o acervo, né, todos os livros, tudo que compõe o cartório em termos de informações, né, porque a estrutura física não. A estrutura física é a gente que monta. Então, a delegação ela é pública, mas o exercício é particular.
A administração é particular. Então, cada tabelião ou oficial de registro, ele é livre para contratar quantos funcionários ele quiser, né? Sob o regime da CLT, lógico. Perfeito. Então, a gente pode alugar o prédio e fazer da forma que a gente quiser, comprar os equipamentos, né? Claro, conforme a estrutura do próprio cartório. Então, hoje, para trabalhar num cartório, né? A depender do tamanho do cartório, vai ter geralmente vários cargos. Então, na verdade, a pessoa alguns cargos vão demandar uma experiência, mas isso é o próprio titular que vai impor. Olha, eu quero para essa função que você seja formado em direito. Eu quero para essa função que você tenha uma experiência de cartório mínima de, por exemplo, 1 ano. Mas é livre, contratação CLT. É como uma empresa privada, né? Exatamente. A administração, ela é privada. Então, assim, e eu gosto muito de empreendedorismo, né? E o cartório, no caso específico do cartório de notas, né, que é o meu, ele tem também um quê empreendedor. Né? Não, na verdade, é muito empreendedor. E aí você vai contar toda essa história. O interessante aí é a hora do prazer da gente sentar numa mesa para saber disso, porque, de fato, para gente que não atua, é completamente novo. Completamente... Eu não tinha a menor ideia que eu posso chegar lá no cartório e deixar meu currículo. Sim, pode. Olha né? só. Então é assim, eu quero trabalhar num cartório, lógico, não em caso de ser o tabelião do cartório, eu posso deixar meu currículo, que aí é o processo seletivo que você vai delegar lá dentro. Talvez tenha um RH, você tem um DP, todo o processo do negócio. Conforme a estrutura do cartório, né? Igual no meu caso... quando eu tinha 19 anos, eu estava procurando um trabalho, antes de eu assumir aqueles concursos, né, que eu falei, de nível médio, e eu cheguei a trabalhar numa terceirizada da Vivo, coisa de 3 meses, e uma menina que trabalhou lá comigo, ela recebeu o anúncio de uma vaga, e ela me mandou, falou assim, Joane, eu acho que é a sua cara. Cai lá por acaso também, E aí fiz um processo seletivo lá e entrei. E no meu caso, eu entrei no cargo inicial que tinha, que era auxiliar de cartório. Porque eu estava no primeiro período, não, no segundo período da faculdade, eu não tinha experiência de cartório. Eu nunca tinha entrado num cartório, na verdade, até aquele momento. Era engraçado assim, porque na minha cabeça, eu tenho a memória, eu imaginava, porque eu ficava pensando, né? Eu estava fazendo as entrevistas na empresa de RH, várias entrevistas, etapas, né? E eu imaginava que era um quadrado com as pessoas lá dentro. E aí eu cheguei lá, uma estrutura maravilhosa, né? Que era um cartório da capital. E eu fiquei encantada. E é interessante, né? Falando, você vê como que é essa questão da minha filha sempre muito presente, que eu tinha colegas da faculdade, né? Que eu falei que eu estava fazendo essa entrevista, que falaram para mim, porque aí eu ia ter uma entrevista com o substituto do titular do cartório, né? Que no caso era o irmão, naquela época aquele, né? E tinha gente que falou para mim, falou assim, que eu tinha 19 anos, minha filha já tinha quase 2. Falou para mim mentir. Olha, não fala que você tem uma filha. E eu fiquei na dúvida do que eu falava. E aí, na entrevista com ele, era uma mesinha pequena, assim, eu de frente para ele. Aí eu falei a verdade. Eu falei, olha, eu tenho uma filha e tudo. E por meu espanto, ele não me julgou. Eu acho que pra você ver como que é interessante, né? Acho que ele já teve o viés da responsabilidade. Sim. Já deve pensar assim, não, então eu já vejo ela mais como uma pessoa responsável e fui contratada. Cartório para mim começou ali. E como que foi esse momento de deixar de ser funcionária do cartório quando você começou o seu primeiro cartório? Como é que foi essa iniciação? Toda essa parte administrativa que você teve que... Quer dizer, passei no concurso, e agora? O que eu faço? No meu caso, quando eu fui para assumir na Bahia, eu era servidora pública, né? Eu lembro que eu conversei com o meu chefe e peguei uma licença prêmio, né? Saí de férias prêmio, que eu já tinha 5 anos, e pegamos o carro e praticamente fizemos uma mala, pus a impressora, que eu ia para baixo, para cima com a impressora por causa dos documentos, e fomos, eu e meu esposo, para Bahia, com o dinheiro emprestado, que eu também não tinha condições. Olha, gente. Fomos. E aí fomos... O primeiro cartório? O primeiro cartório. Fomos conhecer algumas cidades, e aí quando eu assumi, meu primeiro cartório foi em Jacobina, Bahia. Desculpa, só para eu entender. Você passou no concurso, você pode escolher a cidade onde você vai colocar o cartório. Sim, a gente escolhe conforme a classificação no concurso. Então, geralmente, assim, vamos supor que
o concurso terminou e o tribunal fala assim, olha, dia 10 de agosto é a escolha do cartório. Então, geralmente, o que a gente faz? A gente visita algumas cidades antes, faz uma planilha para listar, por exemplo, olha, Serranópolis tem tantos mil habitantes, tem tal cartório, então a gente faz uma espécie de planilha. Então, eu fiz essa viagem, eu e meu esposo, 15 dias na Bahia, subindo de carro, né, de Belo Horizonte até chegar em Salvador, para conhecer um pouco. Aí eu acabei escolhendo em Jacobina, uma cidade maravilhosa também, só que não era na região que eu visitei, porque a Bahia é muito grande, né? Então não tinha como. E aí, quando eu assumi lá, era um cartório pequeno, né? Só trabalhava eu e meu esposo, a gente nem chegou a ter funcionário. Mas assim, eu fui feliz da vida. E aí você teve que escolher ponto, Tudo. montar estrutura, tudo? Foi estudar outros cartórios que já funcionavam para saber como é que ia fazer? No caso, assim, da Bahia era um pouquinho atípico, porque foi o primeiro concurso que privatizou a atividade na Bahia. Então, nós pegamos o cartório funcionando de dentro do fórum. Então, já foi funcionava. tudo... funcionava. Então, eu aluguei um ponto, fizemos reforma, montamos... aí a família ajudou, né? Meu sogro veio, ajudou na obra, meus pais vieram, meu sogro emprestou dinheiro, meu pai emprestou dinheiro, todo mundo teve que ajudar, porque não tinha... Não tinha da onde tirar. Não, porque eu tinha que comprar tudo. Mesa, computador, impressora, eu não tinha O nada. empreendedorismo, o negócio, Nossa, uma empresa. Eu não tinha nada, nada. É porque uma coisa é você passar no concurso e assumir um cargo. Sim. Sua Outra mesa coisa é eu tá lá. passar no concurso e agora eu tenho que abrir um negócio, né? Tudo do zero. E aí, Uau. placa, fazer tudo. E aí, foi muito legal lá, porque nessa cidade que eu assumi, a população abraçou tanta gente, tanto tem reportagem no jornalzinho da cidade, que eu tenho até hoje, né, do cartório. A gente deu entrevista na rádio, fiz, assim, palestras nas associações, até na zona rural, falando sobre o cartório. E tinha gente que ia lá no cartório me conhecer. Por isso que eu falo do empreendedorismo. Ouvia na rádio, ia no cartório me conhecer. Eu achava massa, falava assim, não, é porque eu estava te escutando na rádio, eu vim só te conhecer. Você vê por que tem do empreendedorismo? Porque o tabelião, né, no meu caso, a gente tem duas opções. Você pode ser aquele tabelião mais passivo. Não, eu vou chegar, vou sentar lá no meu cartório, vou aguardar as pessoas virem. Ou o tabelião ativo. Não, eu tenho que me interagir com a população tem que me conhecer, eu tenho que fazer parte disso aqui. Tenho que fazer parte desse meio, né? Eu tenho que dar palestras, eu tenho que me interagir. Então, eu sempre tive esse perfil. E aí, pra gente ir entendendo, vocês têm o cartório, ele tem fluxo de caixa, ele tem marketing, ele tem todos os departamentos de uma empresa privada normal. Exatamente, nas suas devidas proporções. Você pode fazer propaganda. Não, propaganda a gente não pode fazer. O que nós podemos fazer no cartório é uma publicidade informativa. Então, tanto que no meu Instagram, eu tenho o Instagram pessoal e tenho o Instagram do cartório, que é feitas postagens informativas. Por exemplo, você sabia que o inventário pode ser feito no cartório? Você sabia que o divórcio pode ser feito no cartório? Usa o capião e explicando. Isso é informar. É diferente de eu falar assim, olha, se você vir no cartório fazer uma escritura, você vai ganhar um brinde. Que aí já é marketing, a gente é proibido de fazer. Mas vamos dizer, essa publicidade informativa que hoje a maioria dos cartórios fazem nas redes sociais, ela é muito importante. Sim. E era uma coisa que na Bahia eu não tive muito essa visão. Eu fui aprender a fazer isso no Paraná. Também porque é mais recente, né, o Instagram, da forma que é hoje, né, é mais recente. E é muito importante, porque tem pessoas que veem a postagem e vêm perguntar, olha, eu estava vendo aqui falando sobre contrato de namoro, que legal, nunca tinha ouvido falar. União estável. Então, isso é muito importante. Não só nas redes sociais, como também numa conversa, numa oportunidade igual aqui nós estamos, numa palestra, porque a população, ela confia nos cartórios. E muitos serviços que nós prestamos evita litígios, evita que a pessoa muitas vezes vai demandar na justiça. Então, a população, muitas vezes, ela está, assim, sedenta de informações. Ela quer saber, ela quer fazer o serviço no cartório. Mas, às vezes, ela não teve aquele acesso. Então, é isso que a gente trabalha, né? Essa acessibilidade. Por exemplo, eu estou no cartório todos os dias. Minha sala fica aberta, o pessoal já chega, já entra, tira dúvida, meu WhatsApp todo mundo tem. Então, é um certo empreendedorismo desse ponto de vista. Certo?
Tá certo, o empreendedorismo. Demais. E aí, É super. interessante nesse caso, abrir um processo, por exemplo, né, um concurso de cartório. Como é essa questão toda de escolha de lugar? Eu posso colocar um cartório em qualquer lugar, eu quero morar em Goiânia, eu vou colocar o cartório lá em Goiânia, em qualquer lugar, em qualquer espaço, vou colocar do lado de um lugar que já tem um outro cartório. Como é que é essa questão? Como é que é substituição? Porque antes era vitalício. Sim. E agora, não só vitalício, né? Ainda era hereditário, né? Eu Era poderia bem passar para filhos e etc. Era igual o rei, né? Era igual o rei. Rei reina, mas não governa. Aí tinha pessoas que nem sabia. Eu acho que não precisava nem ser da área do direito, né? Para ser o naquela sucessor época. e tal. Como é que acontece hoje? Bom, hoje, na verdade, desde a nossa Constituição atual, a delegação do cartório ela é por meio de concurso público de provas e títulos. Então, cada estado da federação vai organizar o seu concurso e vai oferecer aqueles cartórios que estão vagos. Então, hoje, como que um cartório fica vago? Pela morte, né, do titular, pela sua aposentadoria facultativa, que é raro, porque geralmente eles não vão optar pela aposentadoria, pela renúncia, Que foi em alguns dos casos seus, seus, né? Que eu passei em outro, então renunciei. Ou pode também ter uma perda, né? Por decisão judicial ou processo administrativo, né? Quando há alguma irregularidade, é possível que haja a perda da delegação. Então, o Tribunal de Justiça, ele abre o concurso, então ele já tem ali os cartórios vagos. Então, a gente escolhe, por exemplo, o cartório de Serranópolis está vago, o cartório de Jataí, de Rio Verde. A gente escolhe conforme a classificação do concurso. E aí a gente vai escolhendo. Dentro do município, você pode colocar o cartório onde você quiser, a não ser que o Estado venha com alguma lei determinando alguma coisa. Igual, por exemplo, lá em Serranópolis. Eu coloquei meu cartório, na verdade, coincidentemente, é em frente ao outro. Tem 2 cartórios na cidade, o nosso é um de frente para o outro, praticamente. Mas se eu quiser colocar num bairro, em outro lugar, assim como no Paraná também, se quiser colocar mais no centro, mais afastado, você põe onde você quiser. A não ser a questão dos distritos, né? Por exemplo, se eu tenho meu cartório é do distrito, tem que ficar lá no distrito. Agora, se meu cartório é de Serranópolis, eu não posso colocar ele em outro município. Sim. Mas porque a delegação é para aquele município. Mas você falou de substituição. Um cartório que está vago, você passou no concurso, você pode ir lá. Sim. E com relação à criação, existem criações de cartórios? Tem a quantidade por município? Como é que funciona isso? Ou, por exemplo, no Brasil não se cria mais cartório, só se substitui o que tem. Como é que é? Cada estado vai organizar. É estadual? Então, exatamente. Então, o Tribunal de Justiça de Goiás, por exemplo, ele pode, sim, por uma lei, organizar os seus cartórios. Extinguir alguns e criar novos. Inclusive, Goiás fez isso recentemente, né? Tanto que eu tenho colegas que passaram nesse meu concurso de agora, junto comigo, que escolheram cartórios que tinham acabado de ser criados. O tribunal que cria. Exatamente, por lei. Então, aí, por exemplo, às vezes, vamos supor que a gente tem uma cidade bem pequenininha, que tem 2 cartórios, às vezes o tribunal vê que não há justificativa para aquilo, ele pode extinguir reunir o acervo todo em um só. Então, o Tribunal de Justiça que faz isso, que faz essa organização das serventias. E aí o espaço físico era seu, você pode alugar, pode vender para o outro cartorário, costuma acontecer isso? Sim. Ou um dia você chega lá, não tem mais cartório? Na verdade, a gente é livre, né, para instalar o cartório e as despesas todas é por conta do titular. Então, geralmente, a gente aluga no início e alguns colegas depois, né, constroem a sede própria. Os meus todos foram alugados, né, ainda são alugados. Sim. Então, né, você escolhe ali o ponto, aluga. Agora, o que o tribunal vai interferir? Se você for colocar o seu cartório num imóvel que não tem estrutura, que não oferece segurança, que não está em boas condições, pode ser que não seja autorizado abrir ali. Mas, geralmente, é num lugar, vamos dizer, razoável, então é permitido. Entendo. Só se for uma situação realmente extrema. Eu tenho que admitir que eu tô aprendendo hoje. Cara, eu nunca é por dentro, eu tô te falando, meu amigo. Tá fantástico. E aí, falando ainda de empreendedorismo, você já tá no 3º cartório. Sim. 3º. Quais foram os desafios de cada um deles com relação à gestão? Bom, em relação à gestão. Na Bahia,
eu comecei na cidade de Jacobina, depois a gente teve a oportunidade de trocar, eu troquei lá, fui para Monte Santo. Lá, o que eu tinha de desafio? Primeiro, eu aluguei uma sala muito pequena, que não comportava, tinha que ser uma sala maior, e era um fluxo de pessoas muito grande, e a equipe depois foi crescendo. Então, lá, eu não tive bem como fazer uma divisão de funções, uma especialização de funções, muita coisa faltou, vamos dizer assim, que a gente vai aprendendo. Já no Paraná, eu tive desafios muito grandes com a própria arrecadação do cartório. Tinha meses que a arrecadação não era suficiente, vamos dizer assim. Para pagar as contas. Para pagar as contas. Uau. Você acha que cartório não tem esse tipo de problema? Exatamente. Então, assim, lá foi muito difícil no início. E aí, então, lá eu já tive uma necessidade de trabalhar para que as pessoas me conhecessem. Uma atividade mais ativa, como foi exatamente, o que você disse. Porque lá mais na Bahia, cara, se mostrar e etc. Exatamente, na Bahia, como a cidade era grande, tinha praticamente só o meu cartório fazia aquela função, as pessoas e a Bahia era diferente, porque as pessoas tinham um serviço prestado pelo fórum, muito mais difícil, né, com horário muito limitado, com estrutura muito restrita. Então, assim, nós chegamos e assim para a população foi uma salvação. Né? Exatamente. Então, já lá no Paraná, eu tinha uma concorrência muito forte, e aí eu tive que aprender. Aí que eu fui, falei, não, eu vou trabalhar Instagram, eu vou trabalhar eventos, eu vou trabalhar outras ações. E aí, engraçado que lá no Paraná, eu comecei a conquistar os clientes pelos serviços que o outro cartorário não queria fazer. Perfeito. Hoje eu já saí, acho que eu posso falar, né? Claro, claro. Sim, então, por exemplo, ele não fazia uso capião, ele não usava o e-notariado, que é a plataforma que a gente tem hoje que permite você assinar uma escritura de forma eletrônica. Ele não usava. Então, algumas escrituras que dão um trabalho maior, eles não faziam. Então, eu fui conquistando e me mostrando o serviço assim, porque no início chegou aí um topógrafo lá, que ele foi lá trocar ideia comigo, e na verdade depois ele confessou que ele foi meio que me testar. Ele foi ver se eu era experiente, se eu sabia. E lá na Bahia eu respondi por outros cartórios, além do meu titular, eu respondi por outros. Então, lá na Bahia me deu uma experiência muito grande, me deu uma bagagem muito grande. Problema de mulher é só um. Você não consegue colocar barba e o povo achar que você tem mais experiência, né? O povo olha a doutora e fala, senhora, que essa cara de moça... tem que pôr um terninho, pôr um salto, porque senão... Porque homem a gente pega, tem 17 anos, deixa a barba crescer... Já tá resolvido uma parte, né? Já é maduro, já sabe, aí a gente pode falar um monte de bobagem. Por isso que a gente deixa a barba, a mulher né? Se a gente tirar a barba, a gente não sabe nada. Menino. E aí a minha sorte era essa, né? Como eu tinha experiência da Bahia. E engraçado que lá na Bahia o pessoal não me questionava assim. Eles já sabiam que eu era de fora e tudo, e era meu primeiro cartório mesmo. Mas lá, já no Paraná, o pessoal já começava a meio me questionar, queria saber. Primeiro que eles achavam... Eu acho que a questão maior é essa, porque tinha já uma experiência pregressa, de um cartório de muito tempo, de um cara que tinha muitíssima experiência. Aí chega lá uma moça, né? E aí o pessoal queria saber de onde que eu era, se eu tinha experiência, vinha trazer casos para discutir comigo para ver se eu sabia. Olha. Resolver. Levantava e ia embora. Resolveu, levantava e ia embora. Não, mas graças a Deus lá, ainda assim, eu falo isso, falei para várias pessoas. Do primeiro mês que eu peguei lá, até o mês que eu entreguei, no Paraná, eu fiquei lá 1 ano e 5 meses. Eu entreguei o cartório arrecadando 10 vezes mais do que eu peguei. Olha. 10 vezes mais. Mesmo com desafios, mesmo com concorrência, com uma estrutura pequena, porque hoje mesmo eu tenho o dobro de funcionários que eu tinha lá. Mas lá eu trabalhava assim, sábado, domingo, trabalhava 12 horas por dia, muitas das vezes. Mas lá eu estava obstinada com outra coisa. Eu falava, não, o pessoal... eu tenho que melhorar esse cartório. Era a minha obstinação naquela época. Não, o pessoal tem que me conhecer, tem que ver que a gente tem coisa para oferecer. Muitos serviços o pessoal não fazia em cartório. Falava, não, a gente faz sim. E você é obstinada? Eu sou. Muito bom. Uso capião mesmo, o cartório não fazia. Nós fizemos 35 procedimentos de uso capião em 1 ano e 5 meses. Assim, regularizamos muitos imóveis.
nesse meio tempo lá. Uhum. E aí, assim, aí o desafio lá realmente foi diferente, foi esse. Uhum. Olha, eu não posso abaixar e ficar, pô, eu nunca fui de me lamentar. Poxa, o cartório... É tão ruim, não dá Nossa, certo. me população. arrependi. Eu lembro que teve um dia que eu fiquei um pouco triste mesmo. Nos primeiros dias, era difícil, porque eu não sabia mexer no sistema, era um sistema novo, não estava funcionando nada. Meu esposo que trabalha E o comigo... sistema era seu, você tinha contratado. Sim, Tá. era um sistema diferente, não estava dando certo, e o cartório estava parado, e o cartório na Bahia era muito movimentado. Uhum. E lá já era um outro perfil, mais parado. Eu lembro que eu estava triste, assim, e falei, não, eu vou dar uma volta na cidade. Aí pra você ver como é que Deus é tão bom, que na hora que eu ia sair, chegou um cliente, seu Adão, eu vou falar o nome dele, com escriturinha debaixo do braço. Acho que foi a primeira escritura que eu fiz lá. Legal. E ele confiou em mim, depois nós fizemos outras escrituras. A filha dele foi uma das primeiras que me chamou para palestrar lá, no Paraná. E aí, assim, e pra você ver, naquele momento que eu estava realmente desiludida, estava triste um pouco, e quando eu vi minha renúncia da Bahia no Diário Oficial, me bateu aquela, eu falei, poxa, o que eu fiz, hein? Mas aí ele veio. Então ele veio e me deu aquele... Agora dá para dar mais um gás. Sim, e aí daí foi. Olha E assim, só. graças a Deus, foi também uma experiência maravilhosa, porque muitas coisas eu não teria aprendido se eu não tivesse passado essa temporada lá no Paraná. Como é que você aprende a gerir um cartório? Tem cursos, você tem subsídio do Estado? Porque no empreendedorismo usual, você vai falar de processo de vendas, é específico, é bem amplo para todo mundo, você consegue absorver isso. Marketing, você consegue absorver isso. Existem áreas, atividades próprias para cartório que você tem subsídio ou também tem que dar seus pulos e aprender no mercado e ver quem consegue fazer esse ajuste? Bom, assim, hoje nós já temos, por exemplo, existem muitas mentorias sobre isso, inclusive, né, eu e minhas sócias, nós lançamos para os concursados de Alagoas, nós fizemos exatamente isso. Olha, eu assumi o cartório, e agora? Exatamente essa organização, esses primeiros passos. E vários outros. Hoje tem muito curso, muita mentoria nesse sentido. Hoje temos também cooperativas, né, que têm linhas de crédito especializada. Para o cartório que está começando, na minha época da Bahia, não tinha. Minha linha de crédito era sogro e o pai. Não Dá seus tinha. pulos. Não tinha, exatamente. Hoje isso já é mais fácil, né? Contar com essa experiência de quem já começou. Porque, assim, é desafiador. Por que no caso do cartório é desafiador? Porque eu sou um profissional do direito. Então, eu não tenho, querendo ou não, eu não tenho formação, por exemplo, em gestão financeira. Gestão de processo. Gestão de processo. Eu não sei fazer, não sabia, né? Fazer uma planilha muito boa no Excel, fazer gráficos, acompanhar resultados, indicadores, ver quanto tempo o cliente está aguardando, quanto tempo essa escritura está demorando para ser feita. Se esse cara volta ou não volta, né? Que a gente chama do LTV. Exatamente, esse cliente está voltando ou não. Como que está minha equipe? Minha equipe está produzindo, não está produzindo? E aí, esse mês eu posso investir isso aqui no cartório, posso comprar equipamentos novos. Isso é muito difícil para quem não é da área. Eu acho muito difícil. Eu ainda sigo aprendendo, eu me sinto em constante aprendizado. Mas hoje, assim, na verdade, o cartório vai cada um conforme o seu tamanho, né? Existem cartórios gigantescos com 200 funcionários, existem cartórios com 1, com 2. Mas mesmo os pequenos, eles podem sim ter uma gestão, ter uma organização, né? Tem muitas empresas que ajudam a gente a fazer isso, né? Eu e minha sócia mesmo, nós fizemos esse projeto de Alagoas, tenho várias outras empresas também que fazem. Então, assim, hoje o titular novo, né, no meu ponto de vista, ele já começa um pouco mais amparado. Sim. Mas não deixa de ser desafiador. Claro. Não, nessas áreas, né? Sim, eu já tô pensando a doutora Joane, mas em 3 episódios. Parte 2, parte 3. A gente tem que falar de inteligência artificial em cartório. Nós temos que falar sobre o cripto, a parte... Porque é uma área que sofre muito impacto, né? Sim.
porque até eu acho que é até por isso, porque a gente não tem uma vivência ou experiência tão usual. Um dono de uma padaria, de uma papelaria, você tem mais acesso, você consegue entender um pouco melhor, né? E conseguir entender como esse negócio funciona, né? E é igual você falou, é um negócio que ele não é igual um juiz, né? Que ele tem tudo que ele precisa fazer, tem da experiência, tem da vivência, mas a pessoa que está passando o bastão meio que ampara. No seu caso é assim. Até mais, estou saindo do cartório. Você recebe os livros e vai começar a vida. Você falou, recebe os livros. Eu nem sei se é físico, né? É físico ainda. A gente tem hoje muito... hoje fazemos muitos atos eletrônicos, né? No caso do tabelionato de notas, a gente tem a possibilidade de assinar a escritura de forma eletrônica, reconhecer firma de forma eletrônica. Dentro da casa da pessoa, ela consegue participar de uma videoconferência, assinar uma escritura. Hoje, digitalizamos, né, os documentos. Por exemplo, no meu cartório, hoje a gente não arquiva mais documento físico das partes. Então, por exemplo, vou fazer uma escritura de compra e venda de vocês dois, aí vocês vão levar vários documentos, eu digitalizo e devolvo tudo. No cartório de protesto, que o meu é notas e protesto, o protesto hoje opera 100% eletrônico, mas a gente ainda tem que manter os livros impressos, que vamos caminhar para que não seja mais em breve, mas os livros ainda são físicos. O cartório, ele tem que ter essa particularidade, notas e protesto, tem de casamento, como é que funciona isso aí? Aí cada você estado... escolhe ou você passou no concurso para esse tipo de cartório? Exatamente. Na verdade, cada estado da federação organiza os seus cartórios. Né? Então, por exemplo, aqui em Goiás, no caso de Serranópolis, tem 2 cartórios. Tem o cartório de registro de imóveis, registro civil, pessoas jurídicas, títulos e documentos, que é o outro, e tem o meu, que é o notas e protesto. Porque Serranópolis, ele é comarca, então ele não tem um cartório único. Então aqui vai variar conforme a cidade. Por exemplo, Jataí já tem mais cartórios, Goiânia tem vários. Então varia também conforme o porte da cidade, mas quem determina quantos cartórios e como eles são é o Tribunal de Justiça. Então você teve um de escritura, foi lá na Bahia, é isso? Lá na Bahia, na verdade, o meu primeiro cartório era de títulos e documentos de pessoas jurídicas. Depois eu troquei, né, para o cartório de Monte Santo, reescolhi notas e protestos, igual o meu de hoje. Sim. E uma dúvida, por que houve essas mudanças? E isso é possível? Olha, eu tenho que passar num novo concurso, estou lá na Bahia. Ah, não, agora eu quero ir para o Paraná. Aí, entendendo a sua questão pessoal, o esposo mudava e você acompanhava, o que acontecia para a gente entender um pouco? Bom, da história da Joane. Lá na Bahia, assim, eu sempre falo que eu sou muito grata porque eu realizei meus sonhos na Bahia. Bahia foi um lugar maravilhoso para mim. Só que no contexto que eu estava, na cidade que eu estava, ali a gente tinha um problema muito grande de irregularidade imobiliária. Irregularidade. Então, assim, muitos imóveis irregulares, muitas transações informais. Então, assim, por mais que a gente trabalhasse, né, e crescesse, e de fato esse cartório ele cresceu, ele era um cartório deficitário, deixou de ser, mas ele ainda estava longe de ser um cartório inerente a uma cidade de 50 mil habitantes, porque lá tinha 50 mil habitantes. Então eu continuei fazendo concurso, né, eu vi que eu queria uma coisa maior, eu queria um cartório maior, e aí quando eu fui aprovado no Paraná, eu fui para o Paraná, então é outro concurso, tudo de novo. Ah, tá. Tudo de novo, aí você renuncia e vai para o outro. Quero mudar, vou começar a estudar de novo. Exatamente. Se eu falar hoje, não, eu não quero mais ficar em Goiás, quero, sei lá... Misericórdia, doutor. Vou fazer outro concurso, tudo de novo, as mesmas etapas. É claro que assim, no concurso tem duas formas de você concorrer. Provimento e remoção. Provimento é ampla concorrência. Então, eu que tenho cartório, quem não tem, todo mundo vai concorrer igual ali. E no critério de remoção é quem já está no estado há mais de 2 anos. Mas todos os meus cartórios eu entrei por provimento. Por quê? Porque, por exemplo, na Bahia, que eu completei lá há mais de 2 anos, não teve outro concurso ainda. Tá. No Paraná eu não cheguei a completar 2 anos, lá também não teve ainda outro concurso. Porque os concursos de cartório, eles têm um problema que eles são demorados. Então, por exemplo, o concurso do Mato Grosso, ele durou 7 anos. Da primeira prova
ao término foram 7 anos. Então, muitas vezes a gente faz muitos concursos, você tem intenção ali de assumir, mas quando ele acaba, às vezes você já está em outro. Às vezes você não tem mais interesse, que é o que aconteceu comigo. Mato Grosso eu não assumi, Minas eu não assumi, nem Santa Catarina. Porque eu já estava numa situação melhor. E aí não valia a pena. Exatamente. Não valia a pena para mim. Pra gente entender, você começou a falar um pouco mais sobre não mais cartório, não mais sobre tabelionato, mais sobre a doutora Joane. Próximos projetos. O que vocês têm feito? A senhora já falou sobre mentoria, já falou sobre palestras, né? O que tem esperado a doutora Joane para os próximos momentos e próximos episódios? Bom, esse semestre eu estou retomando as aulas, né? A minha parte acadêmica, então eu vou voltar a dar aulas na faculdade, que eu dei muita aula na Bahia, era um sonho que eu tinha, que eu falei, eu realizei lá também, de dar aula. Depois no Paraná eu não retomei, né? Fiquei um tempo fora e estou retomando agora as aulas. Tenho projetos, né, com a minha sócia voltados para concursos. Hoje o nosso foco maior é concurso público, ajudar na preparação, né? Ah, bacana. Sim, ajudar quem está se preparando. Exatamente. Uau. Então, inclusive tem um professor muito querido, né, professor André Vilaverde, né, já dei aula no curso dele. Então, hoje, né, que eu gostei muito dessa experiência, e hoje o nosso foco, vamos dizer, fora meu cartório ali, minha serventia, cursos, mentorias voltadas para concurso público. Maravilha. E um pouco dessa questão também do posicionamento feminino. Como é que é isso? Como é que tem acontecido? E como você tem visto isso, né? Porque a gente tem, graças a Deus, recebido mulheres, assim, poderosíssimas dentro da construção do posicionamento feminino. E, assim, a doutora Fernanda, né? Como foi bacana. Como é que tem sido isso também, que você começou a falar já um pouquinho sobre os movimentos com mulheres e etc. Bom, igual eu disse, assim, minha primeira experiência assim, num evento voltado só para mulheres foi lá no Paraná, que eu achei uma iniciativa muito legal, porque muitas das vezes tem uma mulher que está desanimada, tem uma mulher que está ali precisando de encontrar um novo foco profissional, né? Um novo direcionamento. E às vezes a gente traz a experiência da gente e dá um start. Sim. Então, lá eu tive essa experiência, eu gostei muito. E assim, qual que é a minha visão sobre isso? Eu nunca me achei vítima. Eu tenho esse problema, me sinto empoderada até demais. Não é problema. Então, assim, porque eu sempre acreditei nas coisas que eu queria, corri atrás e até hoje tudo que eu quis eu consegui. Não, eu quero cartório, vou conquistar. Não, agora eu quero fazer pós-graduação, fiz. Agora eu quero um mestrado, agora... Então, assim, eu sou muito movida a objetivos, né? E desafios, eu gosto de desafios. Mas eu sei que não é todo mundo que tem essa realidade. Eu sei que não é todo mundo que tem uma autoestima, uma consciência do seu potencial. Então, é por isso que esses eventos são importantes. Sim. Né? Para a pessoa ver que muitas pessoas, lá na Bahia mesmo, muitos me perguntavam, você comprou o cartório? Lá em Serra Nova, às vezes, chega e pergunta, você é parente de fulano? E não, a gente não precisa ser parente de ninguém, a gente não precisa comprar nada. Sim. Você pode estudar e, com o seu esforço, conquistar as coisas, mesmo que você seja de uma família humilde. E tem muitas pessoas que não acreditam nisso. Às vezes elas precisam ver um exemplo, né? Ver uma realização. Então, hoje mesmo em Serranópolis está começando um movimento, chama Elas por Elas, muito interessante, de mulheres, voltado para mulheres. Né? Teremos um evento no dia 9 agora, eu vou palestrar lá e vou falar exatamente sobre empoderamento feminino. Uau. E o meu empoderamento ele veio através dos estudos. Por meio dos estudos, por meio da profissão. Né? Então, assim, eu me sinto de igual para igual dos meus colegas cartorários, da mesma forma. Então, por exemplo, um colega tem um cartório melhor do que o meu, né? Eu não fico assim,
meu cartório não é tão grande porque eu sou mãe, porque eu sou mulher. Não, eu já olho e falo assim, olha, eu tenho que estudar mais. Ou minha estratégia foi essa. Exatamente, não. Se eu quero um cartório maior, eu preciso estudar mais, eu preciso me dedicar mais, eu preciso renunciar mais certas coisas. Hoje mesmo eu estou satisfeita em Goiás, feliz aqui, mas ainda buscando crescimento, lógico. Hoje eu já me permito mais viver. Isso. Viver minha família, porque eu fiquei muitos anos jogando pra frente. Agora já é o pra frente. Hoje eu me sinto Hoje mais é no o pra pra frente. Pra Sim. frente. Me dou ao Agora eu luxo. posso viajar para assistir Sim, um show do Coldplay. Sim, mas às vezes não é nem isso. Às vezes é um domingo mesmo. Ficar um domingo à toa. Luxo. Eu acho isso. Verdade. Eu acho que Sim. isso, assim, lógico, né? Que graças a Deus aqui parece que a gente entra na mesa da máquina do tempo. Né? Já foi 1 hora. A gente nem vê nem acontecer. E é interessante que, assim, é como a senhora falou, a gente tem que ter alguns marcos de até onde eu vou, porque senão a gente vai viver a vida toda colocando para frente. Só para frente. Né? Buscando. Só para frente. O agora não chega, né? E o agora não chega. E é muito bacana essa questão do empoderamento feminino, porque algumas das vezes a gente precisa mesmo dos exemplos, né? Sim. Daqueles exemplos que a gente consegue enxergar, né? Eu lembro muito da história da doutora Fernanda, que a menina, mas eu tenho um problema dentro de casa, meu marido é bruto, ele é agressivo. Controlador, é agressivo. Ela fala, amigo, você não sabe de nada. Eu tô aqui, construí o que eu construí e eu te conheço, eu entendo, porque acaba que a gente consegue, né, através dessa conexão. E eu quero entrar logo no seu Instagram para ver os vídeos da pequena quando era neném, porque provavelmente devia ser uma casa mais simples do que a que você tem hoje, de um jeito mais simples do que era o que você tinha hoje. E como diz o Mário Cortella, né, fazer o melhor na condição que você tem, até que a condição melhore para você fazer melhor. E o que eu gosto de conversar com as pessoas, exatamente para elas verem que, olha, se ela conseguiu, eu também consigo. Ela estudou 2 horas, eu posso 1 hora, mas eu vou caminhar 1 hora. Certo. Então, até assim, que eu consiga exatamente. 2 horas. Pegava muito, depois já lá na Bahia, já mais estruturada, eu pegava um domingo, um sábado, estudava 7 horas seguidas. Então, e a Joane, de 17 anos, grávida, ela ia imaginar chegar aonde a Joane, hoje 36, ela pelo menos imaginava chegar a esse ponto. E quando você lembra de toda essa trajetória, o que vem na sua mente, assim? Qual que é o sentimento? Olha, assim, é realmente muito gratificante eu ver que, assim, aqueles sonhos lá de trás, que era sonho mesmo, eu ter um salário melhor, eu poder, por exemplo, a minha filha mesmo, quando ela era pequena, eu não podia comprar as coisas para ela à vontade. E aí é uma coisa até que eu errei um pouco com o meu pequeno, porque o meu todo sábado eu levava para comprar um brinquedo, porque eu tinha esse prazer de levar ele, falar, Arthur, vamos lá comprar um brinquedo. Aí tem várias fotos dele segurando assim os brinquedos, segurando a sacola. Então, assim, é gratificante ver, assim, que porque foram noites chorando, noites de desespero, noites, assim, sem ter 1 centavo, sem ter como pagar o cartão de crédito emprestado, que eu não tinha, eu tinha o nome sujo. Não tinha mais como pegar empréstimo. Então, ver que valeu tudo a pena. Assim, que foi mais do que eu queria, na verdade. E aquela menina lá, ainda bem que ela sonhou. Ainda bem. Sonhou e foi até Acreditou. as últimas consequências, porque tem pessoas hoje que têm medo, e isso eu acho que tem a ver com empreendedorismo, tem medo de arriscar. Eu não tenho. Vou ficar aqui dentro do meu negócio, eu vou ser funcionário. Não, eu ganhava R$ 1.200. Peguei os empréstimos que tinha que pegar. Tem prova no Pará, passagem R$ 1.200. Eu ia naquelas agências de viagem, parcelava no cheque, parcelava no boleto, do jeito que dava. Não dava nem para lanchar direito. Não, eu lembro que eu viajei uma vez para Curitiba com dinheiro muito contado. Muito contado.
Mas Que aí, legal. gente, e aí minha prima foi me buscar na prova. Eu pensei assim, oh meu Deus, que bênção. Porque assim, era muito longe. Tipo, eu ia gastar uma nota ali de táxi. Tipo assim, eu já viajei, sei lá, com R$300. É pouco para você passar um final de Sim. semana? Sim. E assim, e hoje eu vejo, tem vezes que eu até olho e falo assim, gente, como que eu tive coragem em certas coisas? Tem vezes que eu olho para trás e vejo e falo assim, eu não sei se hoje teria a mesma coragem, mas eu adoro arriscar. Que legal. Hoje ainda eu arrisco, se tiver, não, vamos fazer tal investimento. Vamos lá, vai dar certo, nós vamos fazer dar certo. Eu sou Que muito legal. assim, sabe? E teve um propósito que te moveu lá e continua te movendo hoje. Sim. Qual é? Minha família. Hoje eu quero, assim, hoje eu já sou feliz, sabe? Realizada. Tem vezes que eu olho para eles e eu penso assim, gente, se Deus me levar, eu vou em paz. Minha filha está estudando, meu filho já está maiorzinho, né? Eles têm uma situação, é claro, não é uma situação, mas é uma situação boa. Hoje eu continuo por eles, assim, eu quero uma coisa que a gente ainda nunca fez, né? Ainda nunca viajei para o exterior. Uhum. Hoje meu propósito é isso, quero viajar o mundo com eles, conhecer, dar experiências, sabe? Permitir experiências para eles, né? Ver minha filha formando no curso que ela tá gostando tanto, ver o meu filho também deslanchando. E é isso, viver a família e a minha profissão, que eu sou apaixonada. Quero ficar lá até morrer. É o Ikigai, né? A gente conseguir viver fazendo a excelência daquilo que a gente gosta, né? É o que eu falo muito para minha mãe. Se a senhora aposentada, no outro dia você bate as botas. Não pode Porque parar. gosta do que faz, do jeito que faz e como faz. Nossa, eu amo atender, assim, é o que eu mais gosto. O cliente vai lá e conversa, e vem com o caso dele, aí a gente bate papo. Você ainda atende lá no cartório? Todos os dias. Todos os dias. Não quis delegar essa tarefa, não. Essa é minha. Não, a maioria dos clientes que chegam assim com um caso de escritura, quer tirar uma dúvida, quer conversar, um caso mais complicado, é um prazer para mim. Que legal. E aí a gente toma café e conversa, e às vezes conversa até demais. Tem hora que meu marido brinca, manda no WhatsApp assim, hoje você não vai trabalhar não, você vai ficar só batendo papo. Eu adoro. Nossa, eu gosto demais. Não, a parte de network é a mais importante. E Jonas, agora faça as honras da sua pergunta, a mais emblemática. Pergunta que não quer calar. Você já falou para nós sobre a gratidão que você sente, história fantástica. Eu tô aqui arrepiado, o Diogo, porque loucura isso aqui hoje, tá muito bom. Então, vamos para aquela assim, que mexe mais um pouquinho, porque nós estamos aqui para mexer mesmo. A culpa é essa. O que você quer deixar escrito na sua lápide? O que você quer deixar de recado para a humanidade? Quando as pessoas passarem por lá e vão falar, isso aqui é Joani. Joani, aí você vai ler alguma coisa lá, né? Provavelmente. O que você quer deixar escrito na lápide? No final da vida. Já que você falou que quer dizer, seu vai legado, demorar muito, né? Se Deus quiser. Mas você já está pronta? Mas o que seria? Olha, durante a minha viagem na Bahia, que eu viajei os 15 dias lá, eu encontrei um servidor público que ele me falou uma frase, que é uma frase que muitas pessoas conhecem, é uma frase clichê, mas foi a primeira pessoa que me falou. Eu nunca tinha ouvido essa frase. E é uma frase marcante, é uma frase que eu me identifico, que é aquela, né, que o homem que não vive para servir, ele não serve para viver. É uma frase que me marcou no início da minha caminhada e ainda ela é presente para mim. Eu sempre penso muito nisso. Então, o meu propósito no cartório é servir. Que legal. Servir. Às vezes, e é engraçado, até na forma literal mesmo. Eu gosto de servir água, servir café, biscoito, bala. Para mim é um servir de forma ampla, sabe? Assim, eu tenho um prazer muito grande. Lá na Bahia mesmo, eu estava contando esse caso para esses dias. O meu sistema um dia lá travou. Travou, e aí, lotado, o cartório era pequenininho, e eu tive que dar anúncio para o pessoal que não tinha previsão para voltar. E aí sempre tem café, biscoito, ar-condicionado, água, e eu fui avisar, falei, gente, olha, o sistema travou e tal, que eu tô tentando, né, amenizar, não tem previsão, mas se vocês quiserem guardar aqui, fica à vontade. Aí eu lembro que um cliente pegou, assim, o copinho de café, os biscoitos, e sentou, não, aqui, tá ótimo. Então, assim, e aí eu fiquei com aquele gente que
Que fantástico. Eu tava assim, desesperada, descabelando. E ela, não, aqui tá ótimo. Posso Calorão reclamar? lá fora. Café, vou comer Um biscoito. calorão lá fora. E aí, assim, realmente é servir. E às vezes que seja servir como um amparo para conversar, para tirar uma dúvida, que seja possível um café, uma água, um pirulito. Tem criança que vai lá e desorientada, que a mãe tá demorando. Eu vou ter um pirulito, tipo uma carta na manga, né? Pirulito guardado. A última opção, recurso Aí final. eu converso com a mãe, pode dar? Pode. Ai, os meninos faltam assim. Brilha. Ai, que legal. Muito bom, muito bom. Doutora, a gente, como diz o outro, estamos chegando no momento A, né, que vamos indo para o final. Queria agradecer imensamente, né, a sua presença, foi enriquecedora em todos os aspectos, né, como experiência, como vivência, como pessoa, como exemplo, referência de pessoa. E queria agora já começar a chegar para o final. Aonde que a gente encontra? Como é que o pessoal em Serranópolis te acha? Qual que é o endereço do cartório? A gente acha em YouTube, Spotify? O que a gente pode encontrar você? Bom, eu agradeço mais uma vez o convite, né? O Jonas, coitado, não desistiu de mim, né, Jonas? Acho que não vamos falar isso aqui ao vivo, não, né? Eu desistiu, pra que eu vou desistir? Não, foi tão difícil a gente chegar hoje, né? Mas graças a Deus deu certo. E adorei a experiência. Foi leve, uma conversa, nem vi o tempo passar, foi muito legal. Bom, lá em Serranópolis vai ser um prazer receber todos vocês para tomar um café, para bater um papo, lá na Avenida Ramiro Teixeira, número 19. Ali fica em frente à assistência social, bem facinho de achar. Tem o Instagram, Tabelionato Serranópolis. Tem o meu também, Joane Tavares. Joane com H. Joane com Y. Joany. Perfeito. Tavares. É meu Instagram. Estamos trabalhando para melhorar, assim, muito essa questão, divulgar mais vídeos informativos, explicativos, né? Tem bastante vídeo lá, estamos sempre produzindo mais. Então, visite a gente, manda mensagem. É tão legal o Instagram que eu recebi esses dias um e-mail de um cliente com uma dúvida, né? De uma pessoa que viu um vídeo no Instagram, mandou um e-mail. Então, assim, eu fico aberta também até sugestões. Joane, você podia falar desse assunto? Manda mensagem para mim que eu estou inteiramente à disposição. Maravilha. O evento... Quando é que você tinha falado que vai ter o evento também? Na verdade, nós estamos cheios de eventos, né? Amanhã, inclusive, você vê como que hoje está corrida. Amanhã nós vamos ter uma ação social em Serranópolis. Olha que legal. Que é promovida pelo cartório em parceria com a prefeitura, com a Noreg, com a AB, vários outros parceiros. Nós vamos ter amanhã uma ação social lá. E no próximo dia 9, no próximo sábado, vai ter o evento Elas por Elas. Vai ter diversas palestrantes maravilhosas. Eu vou também estar lá nesse próximo sábado, a partir das 4 horas, falando sobre empoderamento feminino. Antes da gente encerrar, tem uma coisa que não pode passar, que, assim, eu queria de verdade que você olhasse lá para aquela câmera e falasse com as mães solteiras ali, que tem um filho que tá às vezes perdido, e agora, o que vai ser? Porque, assim, para você que acompanhou essa belezura aqui de entrevista, foi uma mãe solteira e cresceu, subiu. Doutora Joane tá aí arrebentando, trazendo muito ensinamento pra gente. Eu queria que você pudesse falar para elas onde que elas vão encontrar força, como é que elas vão passar por esse caminho rapidamente, antes da gente encerrar, porque eu acho que faz parte do seu propósito, nós não podemos deixar de aproveitar essa oportunidade. Bom, é verdade. Então, assim, para quem tá nos assistindo, né, ou quem vai assistir depois, né, você que é mãe, que seja jovem, ou talvez não tão jovem como eu fui, né, independente da idade, mas que é uma mãe solo, né, é muito triste esse estigma, né, de mãe solteira, mas infelizmente a gente ouve, né, ouve muito, mas não se deixa abalar por isso, né, o filho é uma bênção, isso eu posso dizer, é uma bênção, pode ter certeza, pegue o seu filho, leve ele se precisar no cursinho, estuda com ele no colo se precisar, leve ele onde for preciso, leva, se for numa faculdade, na biblioteca, leva ele, né? Se tiver como, conte com o apoio da família, que é muito importante, né? Meus pais ajudaram muito com a minha filha, né? Cuidaram muito dela.
Mas não desista, porque eu posso dizer para você, o seu filho depois, ele vai acompanhar o seu sucesso, ele vai ter orgulho do seu sucesso e vai participar com você. Uau! Show de bola. Jonas, aonde a gente te encontra, meu querido? Jonas Naves Oficial, no Bora Up, em todos os Boras que você achar por aí, estamos juntos. Na TV Mais, estamos por aí. Estamos também no YouTube, no Spotify. Então, podem acessar lá o Jonas Naves Oficial e vir encontrar com a gente, conversar. Você que tem uma história legal para trazer para nós, pode nos procurar. Eu tenho uma história massa, eu sou um empreendedor, eu queria estar no Bora Up. Eu sou diretor comercial desse podcast e vamos trazer você aqui também. E muito obrigado, Diogo, obrigado, doutora. Que momento fantástico, eu tô aqui, muito feliz com tanto aprendizado. Muito obrigado. Show de bola. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Pessoal de Tubarão, olha, o Frank gosta de lembrar que você está agora eternizada nas redes sociais, no YouTube. A partir de hoje, toda mensagem que você passou pode ser acessada por milhares de pessoas. Foi fantástico. Inclusive, a gente está lá na TV Mais, em Santa Catarina, em Tubarão. Ali, o pessoal já conhece a gente naquela região toda. Agradeço imensamente você que sempre nos acompanha. Siga nas redes sociais, Bora Up Podcast, Bora Acreditar Podcast. E se quiser saber um pouquinho mais sobre inteligência artificial, diogocrisp.ia. Vai ser uma honra e um prazer imenso te receber lá. Muito obrigado novamente e valeu demais, doutora. Foi ótimo. Obrigada. Muito obrigado. Muito bom.